Testamento, e etc, etc, etc. Tem rabino ortodoxo afirmando que Mashiach já está vivo, que Mashiach já está em Israel, que tem até um amigo dele que conversou com Mashiach. Então nós vamos discutir um pouco isso hoje e vamos ver algumas profecias que precisam ser cumpridas para dizer que é Mashiach. Então, que o Mashiach terá que construir o Beit HaMikdash. Bom, saindo aqui de versículo Yeshayahu 11:1, no 1 mesmo, tá bom? Vamos ver algumas coisas que o profeta, o Mashiach, vai ter que cumprir para dizer que ele é realmente Israel. Por que nós estamos falando isso aqui? Para quem não pegou o comecinho do vídeo. Para ser Mashiach tem que cumprir isso daqui. Já que o judaísmo ortodoxo não crê em duas vindas, não crê no Mashiach ben Yosef e ben Davi, então para eles é o único Mashiach que é ben Davi, né? O Mashiach que virá para salvar Israel das opressões. Então vamos ter que partir somente para profecias ben Davi. Então, já que segundo esse rabino, Mashiach já está lá em Israel, andou pela cidade, e já teve até quem conversou com ele, e ele diz que sabe até quem é, que ele é Mashiach. Um amigo desse rabino conversou com Mashiach falou para ele, olha, eu sou Mashiach. Então, ele vai ter que cumprir essas profecias para ser Mashiach. Então, o profeta Yeshayahu, capítulo 11, versículo 1. Então brotará um rebento do tronco de Yerachai, e das suas raízes um renovo frutificará, repousará sobre ele as vistas dos teus olhos, nem decidirá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com iniquidade em defesa dos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o infiel. A justiça será o cinto dos teus lombos, e a felicidade o cinto dos seus rins. Morará o lobo com o carneiro, e o leproso com o cabrito, e deitará-se o bezerro e o leão novo. O animal e o animal cevado viverão junto ao menino pequeno, os conduzirá. A vaca e a ursa passarão juntas e cobrem o mar. Naquele dia a raiz será posta por estandarte, e dos povos a qual recorrerão as nações gloriosas. Eles serão serão desragaiados. Efraim não vencerá Yehudá não chegará mais a Efraim. Bom, nem precisamos ler tudo. O que a gente vê aqui? Que quando o Mashiach vier, o leão e a vaca vão pastar junto. A criança de leite, que ainda mama na sua mãe, vai pôr a mão dentro da toca da cobra, e a cobra não vai picar ela. As feras selvagens, aqui está dando exemplo de leão e entre outros, mas todos os animais selvagens irão comer mato, grama. Não haverá mais um animal comendo o outro. Esse Mashiach vai ter que livrar Israel das guerras, ou seja, todos os árabes que vivem atacando Israel, não vai fazer um acordo de paz, ele irá julgar a todos. Mashiach irá julgar as nações com vara de ferro. Mas aqui a gente vê que a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, ou seja, sobre a toca da serpente, da cobra. O leão e a vaca vão pastar junto. A cria dos animais domésticos, dos animais selvagens, irão brincar juntas. Ele já está lá em Israel, Baruch Hashem por isso. Vamos aguardar. Vamos aguardar a gente ver todos os animais não comendo uns mais aos outros. Vamos aguardar a criança botar a mão dentro da toca da cobra e ela não ser picada. Vamos aguardar o julgamento de todas as nações, o seu julgamento, o meu julgamento, o julgamento de todos. Os rabinos, por exemplo, que ensinam Binei Noah, que tem que comer, guardar somente 7 leis, e que pode comer porco, que pode comer camarão, que não precisa guardar o Shabat, vocês também serão julgados. Vocês estão ansiosos pela vinda de Mashiach, e eu também estou ansioso pela vinda de Mashiach. Eu tenho muitas coisas erradas. Irei responder por todas elas. Mas eu não estou ensinando a ninguém a comer porco, a comer camarão, proibindo as pessoas de guardar Shabat. Há pessoas dizendo que o Binei Noah não pode nem guardar Shabat. Sendo que em Bereshit 1 diz, e no 6º dia, Elohim cessou de todas as suas obras e santificou o 7º dia. Nem existia, nem Avraham Avinu não existia, e o sábado já era santo. Adão já guardou o Shabat.
Mas diz ele que Benenó não precisa. Nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem os Kohanim, levitas, faltará varão diante de mim, nem para oferecer holocaustos e queimar ofertas de cereais e oferecer sacrifícios continuamente. Veio a palavra de Elohim e Yemiarro dizendo, assim diz Idrei Vaverê, se puderes invalidar o meu pacto com esta noite, tal como o modo tem dia e noite o tempo. Bom, aqui ele vai falar se é que alguém pode violar o seu pacto. Se alguém pode contar o céu, a lua, medir a altura do céu, da lua, parar o brilho das estrelas, parar o movimento dos astros, é só continuar a leitura. Mas o que tem de interessante nessa passagem é que ele diz, não faltará homem sobre a casa de Davi. Ou seja, esse Mashiach, ele tem que ser descendente de Davi. Então, se Jesus, por exemplo, é filho de Deus, do Espírito Santo, ele não pode ser Mashiach. Ele tem que ser filho de Yosef, porque Yosef era descendente do Meler Davi. Então, sendo Jesus também um Deus, um semideus, porque filho de um Deus como humano é metade Deus, não pode ser Mashiach. Ele é qualquer coisa, mas Mashiach não é. Para ser Mashiach, tem que ser filho de Yosef. Aqui o profeta o profeta Yemiarro está deixando claro, não faltará homens para se assentar sobre o trono de Davi. A gente viu em 2 Samuel que a sua descendência seria para sempre o rei. Vemos também que não vai faltar sacerdote levita. Então, se você está vendo em algum outro livro, chamado aí o Novo Testamento, que agora o sacerdócio é de Melquisedeque, eu te pergunto, então vamos jogar fora as escrituras. Porque a gente vai ver em Bermitbar, Números, em Devarim, Deuteronômios, vamos ver em vários livros dentro da Torá, dizendo o seguinte, que o sacerdócio é levita em estatuto perpétuo. Em estatuto perpétuo. Olha só, Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem Kohanim, ou seja, sacerdote, levíticos, faltará varão diante de mim para oferecer holocaustos e queimar ofertas de cereais e ofertas de sacrifícios continuamente. Ou seja, vai ter que ter sacerdote levita, não é Melquisedeque, é levita, Kohanim, levita. E também homens da casa de Davi, Meler Davi. Então, se não cumprir essas profecias, não pode ser Mashiach. Se ele fizer os animais de pasto e os animais ferozes andarem junto no mesmo pasto, e o leão não comer mais nada, comer pasto, a hiena, as cobras, os tigres, os leopardos, as onças, todos eles comerem pasto junto com a vaca, junto com a zebra, junto com a girafa, mundo. E não haver guerra em lugar nenhum. E guerra não é só guerra que vocês pensam que há. Guerra são tiroteio, sequestro, bala perdida, tudo isso é guerra. Guerra civil é guerra. Guerra é guerra. Nenhuma religião, não vou dar nome de nenhuma para não ser injusto com alguma que eu esqueci, mas não haverá nenhuma religião mas que vai continuar. Por quê? Porque o mundo inteiro vai saber quem é Idrei Vaverê. Não haverá, por exemplo, islamismo, cristianismo, nem judaísmo. Por quê? Porque não haverá mais religião. Haverá o mundo inteiro, todas as pessoas, desde criança a adultos, conhecendo o Eterno inteiramente. O profeta Yeshayahu, o profeta Yemiarro na frente vai dizer que ninguém mais ensinará ao seu próximo, dizendo, você conhece quem é grande? Então a religião vai ser uma só no mundo. O nome que ela terá, não sei, pode ser que seja judaísmo, pode ser. Isso não é importante. O importante é que o mundo inteiro, naquele grande dia, quando Mashiach aparecer, o mundo inteiro vai saber, quem é Idrei Vaverê. E que é o capítulo 7, para fechar o vídeo, Daniel capítulo 7, versículo 9. E continuei olhando eu até que foram postos uns tronos, e o antigo de dias, até Tik-Yon-Nim, se assentou e seu vestido era branco como a neve, e o cabelo sua cabeça puro, como a pura lã, e o seu trono era como chamas de fogo, e as rodas dele eram como fogo ardente, e um rio de fogo manava, e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e 10 milhares de vezes de milhares assim assistiram diante dele. E assentou-se o tribunal, e os sefirim foram abertos, os livros.
Então estive olhando por causa da voz grande, das palavras e do chifre que proferecia. Estive olhando até que o animal foi morto, e seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado pelo fogo. E quando os outros animais se dormiam, se domínio e foi prostrado. Foi continuado e concedia prolongação provista em seu prazo. E um tempo estava eu olhando as minhas visões noturnas e vejo, e vinha como nas nuvens do céu, um semelhante ao Filho dos Homens, e veio ao antigo de dias, e foi e fizeram chegar perante ele, e foi-lhe dado domínio e Kadov e Mahut, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, e não se passará, e o seu Mahut é um que não será destruído. E quanto a mim, Daniel, rua fui abatido dentro do meu corpo. Bom, aqui a gente viu o quê? Que veio e foi colocado um trono, e nesse trono se assentou um ancião de dias, aqui está como um antigo de dias. E a sua roupa era branca como linho puro, e o seu cabelo era branco como a linha pura. Aqui a gente está vendo claramente o Eterno não é um senhor de cabelo branco. Aqui é uma Shekhinah, uma representação, uma manifestação de Hakadosh Baruch Hu. E nesse foi posto o seu trono, e no trono milhares de milhares o serviam, e 10 milhares de milhares o serviam, ou seja, era algo muito grande. Inexplicável, incabível, incalculável, imensurável. E ele julgou, veja bem, e ele julgou. E ele continua, Daniel, ele dizendo, e eis que veio nas nuvens um que era semelhante ao Filho dos Homens, ou seja, um profeta, semelhante a um profeta. E foi dado a ele, Kadov, Mahut, poder, sabedoria, foi dado a tudo a ele. E o seu reino não passará. Ou seja, esse será um rei que não passará. Quem é que é prometido um reinado que nunca vai acabar? O Mashiach. Então o Mashiach virá nas nuvens e o mundo inteiro vai vê-lo. Não haverá dúvidas, não haverá confusão. O mundo inteiro vai saber quem ele é. Se ele está lá em Israel passeando, estou até com inveja. Queria eu estar lá em Israel dando um rolê, mas não posso. Mas naquele grande dia o mundo inteiro vai saber. Porque o ancião de dias irá julgar todas as nações. E você que anda defendendo Bnei Noah, ensinando isso, ensinando tantas outras coisas abomináveis aos olhos de Hakadosh Baruch Hu, irá responder por isso. Shalom, shalom, lehitraot.